E aí, pessoal, beleza? Fencel, elas existem ou não? Primeiramente, né, o que é fencel, né, para quem não sabe, de forma resumida, seria uma versão feminina do incel, né? É uma mulher que passa pelas mesmas coisas que o incel. Eu, particularmente, acho que elas existem, mas elas são bem mais raras de se encontrar do que o incel, né? Primeiro porque pro homem, né, a virgindade, no caso, né, ela é vista como um fracasso, como uma vergonha, né? Já no caso da mulher, é vista como algo desejável, né? Tem muito cara que quer ser o primeiro homem da vida sexual da mulher, né? Então, tem muito cara que gosta disso. Outro fator também, né, que faz com que tenha muito mais incel do que fencel, é que sempre é o homem que tem que tomar a iniciativa, né? Se o cara for feio e tímido, acabou pra ele. Não tem como, ele tá fudido. Agora, se uma mulher for feia e tímida, às vezes ela há uma certa chance, né? De um cara feio, mas que já é mais cara de pau, né? Mas já é extrovertido, né? Tal. Viu que não conseguiu pegar as mulheres bonitas, né? E tal. Aí ele vai pras feinhas, entendeu? Já no homem feio e tímido, ninguém vai chegar nele. Mulher só chega em cara quando o cara é bonito. E, e olhe lá, às vezes nem isso. Então, sim, eu acho que existe mulher em céu. E o que também reforça, né, essa minha ideia, que sim, existe, né, apesar de eu não ter conhecido nenhuma de fato, assim, eu não poder falar assim, não, essa é incel mesmo, né? Primeiro porque o próprio termo incel foi criado por uma mulher, né? A mulher, ela se chamava Alana, né? Tinha 24 anos e ela criou esse termo para designar a si mesma e outras pessoas que não conseguiam encontrar um parceiro no amor e sexual, né? Então, o ser incel começou com uma mulher. Outra coisinha também que reforça essa minha ideia, essa minha crença, né? Que é um pouco mais de crença às vezes, né? É que tem até mesmo gay falando que é incel. Eu vi alguns vídeos na gringa, né? E há gays que se dizem incel, cara. E a vida sexual do gay é muito mais ativa do que dos heterossexual, cara. É porque o homem sabe o que o outro homem gosta, né, velho? E também o homem, ele é meio mais tarado que a mulher, né? Aí no caso do gay, é um tarado com outro tarado, entendeu? Se até no meio deles tem céu, então vai ter em qualquer lugar, bicho. Eu acho que numa balada gay, o trem é assim, você chega no cara, fala bora, e o outro fala bora, então bora. E pronto, rolou sexo, assim. É desse jeito. Acho que não precisa ficar enchendo linguiça, não. Igual o homem tem que ficar pra chegar na mina. Ah, tem que ter toda uma conversinha, tem que ter as cantadas. Acho que nem precisa disso. Alguns incel, né, vendo esse vídeo, eles vão ficar meio putos. Eles não gostam da ideia de que exista incel, né? Mas eu pessoalmente eu nem gosto de que menor de idade se chama de incel e eles fazem isso do mesmo jeito. Então, assim, se for pra questão de ser aceito ou não pela comunidade, né? Eu não aceitaria se fosse eu o dono, assim, se fosse eu o líder, né? Eu não aceitava menor de idade falar que é incel, não. Por quê? Porque depois dos 18 anos, abre uma gama de possibilidades para você que não apareceria antes, né? É uma possibilidade de você sair do celibato involuntário, né? Você pode legalmente beber, né? Beber álcool, né? Isso, o álcool ele tira a inibição, você fica mais falador, às vezes você é tímido, às vezes para chegar nas meninas, se você tomasse uma cervejinha, você já, você já chegaria e poderia conseguir uma coisa. Você pode ir umas baladas que rola pegação e tal.
Você pode ir no puteiro, às vezes você tem vergonha de chegar nas mulheres porque você não sabe, você não tem confiança, né, na sua capacidade de fazer uma mulher sentir prazer, né? No puteiro, você vai pegar a experiência. E às vezes, de tanto você pegar a experiência, você fica confiante e depois parte para as mulheres, entendeu? Também a faculdade é um local que tem muito mais oportunidade do que no colégio, por exemplo. Colégio o trem é muito, tem muito grupinho e tal, faculdade tem menos essas coisas, entendeu? É diferente o ambiente. Além de que também vai poder, depois que você passa dos 18, começa a aparecer novos pretendentes, né, que não se relacionam com menor de idade para não ter problema, né, com a justiça também, né? Existe essas pessoas, né, que não quer saber de menor de idade. Eu sou uma delas. Cara, menor de idade eu tenho um mínimo de tesão por menor de idade. Pode ser a mina mais gostosa do mundo. Que, assim, zero. Eu tenho zero interesse nela, cara. Porque se for menor de idade, né, seja homem ou mulher, se pegar alguém mais velho, é como se fosse uma vitória, uma conquista, né? Gera até status entre os amigos, né? Pra mim, o cara que é velho pegou alguém menor de idade, pra mim é o contrário. Pra mim, isso é um sinônimo de derrota e de vergonha, né? Porque mostra que você não tem capacidade para pegar alguém da sua idade. E aí você tem que partir pra gente mais inocente, menos experiente, que cai nas conversas mais fácil. Pra mim, isso é sinônimo de derrota, cara. Então também tem isso. Mas aí, se tem o. Então, talvez tenha alguma menina que se acha fencel, né? Mas fica pistola por causa de que os caras, os incel não aceitam que ela exista. Ah, dane-se, cara. Eu também não aceito que menor de idade seja incel e esse continua do mesmo jeito. Então, dane-se, né? Se eu fosse mulher, né? O que eu ia ficar mais chateada mesmo é de ver muita mulher de idade, né? Quando você vai nos fóruns, principalmente, né? Eu vejo muita mulher já de idade, né? Que já teve um relacionamento amoroso e sexual e tal, né? Mas agora já tá um bom tempo na seca e não tem perspectiva de melhora, né? Se chamando de Fencel. Essas daí eu ia ficar chateado mesmo, porque ela tá se apropriando de uma coisa que ela não é. Ué. O Fencel é quem não tem ninguém, entendeu? Então, como é que uma pessoa que já sabe que é amor, né, tem memórias felizes, né, e quer se comparar a alguém com que não teve nada disso, entendeu? Tá querendo usar o mesmo termo, assim, eu sei que é algo dolorido e tal, mas não chega na dor de quem nunca teve, entendeu? Da solidão plena, entendeu? Então, se eu fosse mulher, aí sim eu ia ficar chateada dessas coroas que tá se chamando de Fencel. Ou eu me chamava de Incel mesmo. Se eu fazeria falar, se o homem se apropriou do termo Incel, eu vou reapropriar, né? Foi a mulher que fez, então, já que eu sou mulher, eu vou usar, foda-se. Quem não gostou, não gostou e dane-se. Eu ia fazer de jeito. Mas é isso aí. Isso aí é o que eu acho que existe, é bem raro. E se não for alguém que não tem uma mulher que tem uma deficiência física, mental ou obesidade mórbida, aí fica mais raro ainda. Mas deve ter nesse mundão de Deus aí. Mas é isso. Então, falou, galera. Até mais.